Anunciamos a salvação do Senhor Jesus Cristo graças à generosidade de Afonso Geraldo Vicente de Souza, da cidade de Curitibanos, Santa Catarina, que também contribui com a Associação do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, Afonso! Seja você também um sócio evangelizador. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Afonso, obrigada pela sua participação. E você caprichou na foto, hein? Escolheu uma paisagem linda também para mandar para a gente aí, com essas flores lindas aí, hortênsias lindas aí ao fundo. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família. Obrigada pela fidelidade e generosidade ao Senhor Jesus por meio desta obra que pertence a Ele. Obrigada de todo o coração, viu? Já ligou, Afonso? Já mandou sua participação para o programa de hoje? Olha, nós temos sorteio daqui a pouco desse maravilhoso crucifixo que será abençoado pelo nosso convidado de hoje, o Dom Paulo Panza. Daqui a pouquinho, dá tempo de ligar ainda, dá tempo de mandar sua participação e nós continuamos com o nosso assunto de hoje, que é a oração na vida do cristão, a oração na nossa vida, coisa de suma importância, nós estamos aprendendo aqui. E nós vamos continuando com o assunto. É possível motivar alguém para uma vida de oração? Quantas esposas, quantas mães, esposos também, pais de família, madrinhas, padrinhos, tios, tias, quantos desejam que as pessoas se voltem para a oração e não conseguem, Dom Paulo? Sim, realmente é um desafio para muita gente. Às vezes me dá, não tristeza, sim, uma tristeza, quando eu vejo na missa, assim, esposos tão bons, piedosos, cadê a esposa? Quantas senhoras, moças, jovens, sozinhas, às vezes com os filhos pequenos que vêm à oração, ninguém mais. Jovens, é o mistério de um ser chamado e o outro não. Quer dizer, todos são chamados, todo batizado é chamado, mas a maneira de responder. A resposta, né? Um conselho que eu acho que é sempre válido para essas situações é silêncio. Porque tem pessoas também que cansam o outro, cansam o esposo, a esposa. Porque você tem que ir na igreja, você tem que rezar, você tem que ter fé. Não. Dê o exemplo. Reze, procure viver uma vida de santidade, se esforce, seja um exemplo. Devagar, como a gota na pedra, um dia fura. Então, né? E confie em Deus. Não sou eu não posso te convencer, eu posso te dar exemplo. Você pode até querer seguir meu exemplo, mas te convencer... Com palavras. Isso seria racional, era se provar que 1 mais 1 é 2. Não se trata, se a pessoa não tem desejo, não sente falta de uma relação com Deus, e nós estamos falando, seguindo o texto da revista, rezar, orar, manter uma relação com Deus, uma relação de amor, especialmente com Deus. É uma sede, né? Sim. Se a pessoa não percebe, porque a sede todos têm, mas a pessoa não percebe que é aquela sede que ela tem, que é disso. Então, o que eu faço? O segredo está na própria oração, uma vida de oração. E também duas coisas muito importantes. A primeira é oferecer. Oferecer o sacrifício de não ver o seu filho acreditar no que você acredita, conhecer a alegria da fé que você acredita, oferecer pelo seu esposo, por sua esposa ou por alguém que você ame, um amigo que não partilha da sua fé, não partilha a experiência e a alegria da oração. Então, oferecer esse sacrifício a Deus pela própria pessoa. Se isso lhe causa dor e sofrimento, então, primeira coisa, o silêncio, segundo, a oferta. E a terceira coisa, eu ouvi uma história muito bonita uma vez de uma mãe. Ela tinha vários filhos, né? E ela disse que a cada criança que ela tinha, desde quando ela sabia que estava grávida, ela rezava em nome daquela criança. Ela fazia as orações daquela criança.
A criança no ventre ainda, depois que a criança nascia, ela pegava a mãozinha da criança, fazia o sinal da cruz. Quantas mães fizeram isso? Eu não sei, não tenho certeza, acredito que minha mãe tenha feito isso, né, de criança, mas rezar no lugar daquela pessoa. Então, claro, isso para a criança que não sabe ainda rezar, depois os pais vão ensinando. Mas, por exemplo, um namorado para uma namorada que não crê, né? Então reza por ela, reza em nome dela, apresenta a Deus. Eu acho que isso é uma caridade muito grande. Então, retomando, nunca querer ser aquela voz profética dentro de casa. O profeta não é bem aceito na sua terra, já aconteceu com Jesus. Não, então, ter essa serenidade de tem o tempo de Deus. Então, mas pelo exemplo, sim. Então, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que busca Deus, eu vou dar o exemplo uma hora, né? A outra coisa, então, oferecer o sacrifício, da dor que é da pessoa não conhecer Jesus Cristo, não se abrir à graça e transformar isso em oferta para Deus. É tão bonito você ir à missa, por exemplo, em silêncio, né? E oferecer no silêncio. E, finalmente, rezar em nome da pessoa. Não sei se isso espero que possa ajudar alguém. Maravilhoso, maravilhoso. A própria Santa Missa, que é a oração suprema? Sim, claro, claro, porque se a oração é relação com Deus, quer comunhão mais plena nessa vida do que a Santa Missa? E é a impossível. Santa Missa eu posso oferecer, então? Claro, por deve alguém? ser. Aliás, Nesse sentido de... é uma pena que em muitos lugares, eu diria que pelo menos a maioria dos lugares onde a gente celebra ou participa da celebração da missa, a gente vê que antes da missa as pessoas estão conversando, estão distraídas, às vezes até por culpa da própria equipe de liturgia ou da estrutura da igreja. E aquele momento era para eu chegar em silêncio e me colocar diante e dizer, olha, eu estou diante do grande mistério do amor de Deus, da encarnação de Deus presente aqui, e oferecer aquela missa nas intenções que a gente tem. Então, seria muito bom a gente retomar esse hábito de rezar e oferecer a missa, ou mesmo depois, na hora da comunhão, fazer a oferta por aquelas pessoas. Tem um valor. De novo a música que você cantou. Você já pensou que bonito? Aquelas pessoas que ofereceram missas na nossa intenção, ofereceram sacrifícios na nossa intenção. Nossos pais que certamente rezaram por nós. Por isso nós estamos com Deus, né? Os santos, como eu falei, intercessão, né? A comunhão dos santos, é maravilhoso isso. Dom Paulo, e a oração suprema, que é a Santa Missa, também não perder a missa, né? Não perder a missa. Assim, e fala um pouquinho da missa para a gente, dessa oração. Falando de uma forma simplesmente... Porque nós gostamos de todas as graças de ser cristão e de ser católico, mas nós temos deveres, e um do dever do católico é a missa dominical. Claro, existem situações que a pessoa não pode, a doença que impede, não tem missa, ou o trabalho e tantas coisas que impedem, mas primeiro é uma obrigação, então não pode esquecer. Não é a coisa mais importante porque tem que ser uma relação de amor, mas antes disso é um compromisso do cristão, obrigação. Mas a missa deve nos abrir para isso. A missa é a grande janela, mais do que uma janela, mas uma porta imensa, onde a graça de Deus mergulha na nossa humanidade, na nossa vida. Então, nós ouvimos ali, Deus nos fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Então, só o fato de estar reunidos ali para a missa, já se torna presente o próprio Cristo. Daí ele nos fala, como um pai que ama seu filho, nos dá conselho, nos consola, nos exorta, dá puxão de orelha. Que pai que ama que não puxa a orelha dos filhos, né? É verdade. Então, ele fala conosco. E se não nos bastasse isso, o sacrifício do Calvário se renova ali na cruz, ele se oferece uma vez mais por nós. Então, é a grande oração de Cristo pela humanidade, a sua oferta na cruz, e se renova ali. E se dá a nós em alimento. Né? Nós esquecemos, sabe, um pouco antes da comunhão, que o padre leva a hóstia e diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. A gente esquece que o altar é o altar do sacrifício, a mesa é o Calvário, mas também é a mesa onde os filhos de Deus se alimentam. Nós vamos lá ser alimentados. É a nossa
nossa família ali, né? Nós somos família ali, sim, não é? sim. Dom Paulo? Mas importante, a missa como oração, era a primeira parte, o texto que nós lemos lá, nos põe em relação, em comunhão com Deus, que é mais comunhão do que receber em si o próprio Cristo, né? Dom de Deus. Que é o alimento da oração, né? O alimento da vida, Da né? vida, da vida. Quem vive sem isso, né? Como viver a vida cristã sem isso?